Olá, o meu nome é Gabriela Costa e sejam bem-vindos a mais um episódio da Farmácia da Mente. Neste episódio, nós vamos falar sobre um tema extremamente essencial, que é aprender a gerir as nossas emoções. E para isto, temos connosco o psicólogo Nuno Costa. Olá, bom dia a ti, a Gabriela e a todos que nos ouvem. Antes de mais fazer aqui uma breve apresentação, o meu nome é Nuno Costa e sou psicólogo clínico. Atualmente estou em prática clínica privada e já tive em outros contextos, nomeadamente contexto hospitalar, contexto esportivo, e de facto em todos esses contextos, esta temática que trazemos aqui hoje ao podcast da gestão das emoções é muito importante. Portanto, também por isso, os meus parabéns a ti, Gabriela, e ao podcast por trazer aqui este tema que realmente é muito importante para nós psicólogos, mas também para quem está do outro lado, sem dúvida. Obrigado, Nuno. Isto é verdade, é efetivamente um tema que tem de ser falado. Nós não aprendemos quando somos crianças, na maioria das vezes, e Sim. portanto tem essa importância. E antes de qualquer coisa, queria que te esclarecesse aqui se existem Uhum, efetivamente emoções positivas e negativas ou se isso é um mito. uhum. Há bastantes mitos, mas esse de facto não é um deles. Ou seja, de facto existem emoções positivas e negativas. Há efetivamente essa diferenciação, e é importante que exista essa diferenciação e também é importante que, que consigamos perceber uma coisa, que é as emoções positivas obviamente são mais agradáveis, é certo, mas as negativas também são necessárias e importantes. E há de facto dentro desta questão das emoções um dos grandes mitos, se não o grande mito, é que nós devemos quase que fugir das emoções negativas, porque de facto elas causam-nos desconforto, é verdade. Mas esse desconforto é também importante e muitas vezes necessário. Portanto, o que nós devemos fazer em relação às emoções negativas, aí sim, é gerir, aprender realmente a conseguir gerir essas emoções. Claro que é muito mais fácil para todos nós gerir as emoções positivas, mas as emoções negativas, como por exemplo a raiva, a tristeza, o medo, também são importantes e também são muitas vezes necessárias ao nosso desenvolvimento, aprendizagem e, portanto, cabe a nós saber como a gerir da melhor forma para o nosso proveito. Isso é real. Muitas vezes as pessoas chegam e dizem: opá, eu estou triste, mas eu não quero sentir isto. Ou eu Exatamente. não tenho ansiedade, eu não quero sentir isto, eu não quero sentir aquilo. Sim, Mas na sim, verdade, ao final do dia, as emoções estão lá. é verdade. Portanto, alguma E hora chega. não dá para escapar, não é? Porque nós não conseguimos prever aquilo que nos vai acontecer. Portanto, Exatamente. E é às vezes saber que, por exemplo, temos um dia mau em que estamos um bocado mais em uhum, baixo, um bocado mais triste, tentar perceber o porquê, para exatamente. depois conseguir fazer essa gestão emocional. Isto é uma coisa que eu aprendi com terapia durante muitos anos. Não é fácil só porque eu estou aqui a falar, Sim, sim. mas depois com o tempo conseguimos equilibrar e perceber que se eu tiver um dia mau, Uhum. no dia a seguir vai ser bom e conseguimos fazer esse equilíbrio. Sem dúvida, sem dúvida. E agora outra pergunta mais básica, porque Uhum. às vezes é bom esclarecer estes conceitos que às vezes Sim, não são sim. tão falados, que é o que são exatamente as emoções e como é que Uhum. elas se diferenciam dos sentimentos. Isso é uma pergunta muito pertinente mesmo, até porque embora exista obviamente uma relação entre as emoções e os sentimentos, muitas pessoas, obviamente, que não têm informação clara acerca destas questões, até tendem a colocar tudo no mesmo saco, ou seja, a não diferenciar as emoções dos sentimentos, mas de facto são diferentes. De forma assim muito ligeira e muito simplificada, nós podemos dizer que as emoções é algo muito mais imediato, do que os sentimentos, ou seja, eu posso estar numa situação e essa situação desencadear uma emoção, como por exemplo alegria ou nojo, por exemplo. E isso é uma reação quase imediata ou praticamente imediata a um estímulo, a uma situação. Um sentimento, ao contrário de uma emoção, é algo muito mais complexo, é algo muito mais subjetivo e que exige uma capacidade cognitiva muito superior. Uma emoção barra sentimento que ajuda a explicar muito bem a diferença entre uma coisa e outra é, por exemplo, a felicidade e a alegria. Ou seja, a alegria, nós podemos dizer que é uma emoção positiva, no caso, mas a felicidade, essa sim já é um sentimento. Não é? E, obviamente, aqui, e também percebo, no fundo, às vezes a confusão entre os conceitos, ou quase algumas pessoas pensarem que são sinónimos, embora não sejam, porque os sentimentos também, para existir um sentimento, é preciso que antes exista uma emoção. Não é? E, por sua vez, isto é um ciclo, quando nós temos um sentimento, esse sentimento vai provocar também, por sua vez,
emoções. Portanto, são coisas diferentes, mas que de certa forma dependem uma da outra. Um, e todas elas são importantes. Aqui a grande diferença é que, de facto, o sentimento é algo muito mais duradouro, é algo muito mais complexo também nesse sentido, e não é enfim, uma fração de segundos que ajuda a sustentá-lo. Portanto, a grande diferença é essa, embora lá está, sejam conceitos que interagem entre si de forma muito significativa. Ok. Obrigada pelo esclarecimento, porque eu também não sabia. Eu venho aqui fazer perguntas de coisas que eu também não sei. Isso é importante, é importante. Portanto, é importante esclarecer porque não é algo que nós aprendemos na escola. Parece Sem dúvida. básico, mas é essencial Sim, conseguirmos sim. também perceber o que é que prolonga mais, o que é imediato, ou seja, há certas Uhum. situações que nos provocam medo imediato e coisas assim no género. Sim, e até mesmo esta questão, mesmo em consulta, as pessoas, os pacientes não percebem a diferença e isso depois também não ajuda, lá está, até à questão da gestão das emoções, sem dúvida. Exatamente. Ou seja, temos que saber identificar para depois conseguir fazer uma gestão. Exatamente, exatamente. Tu acreditas que a sociedade, de alguma forma, colabora para nós termos uma boa gestão emocional? Eu gostava de dizer que sim, adorava dizer que sim, mas realisticamente tenho que dizer que não. Não porque, sobretudo nos dias de hoje, na atualidade e no presente que vivemos, todos nós, independentemente da área em que estamos, da vida que temos, das rotinas que temos, o tempo passa muito a correr. Nós não aproveitamos o tempo, as rotinas da melhor forma, muitas vezes. E isso também não promove a gestão das emoções. Eu também não me quero adiantar muito a possíveis questões que possas fazer mais à frente, mas de facto o tempo é aqui um elemento muito importante, né, nesta questão da gestão das emoções. Porque nós precisamos de tempo para nos conhecer, para aprofundar as emoções que temos ou aquelas que podemos vir a ter, e a sociedade, de uma forma geral, claro, não promove muito essa gestão das emoções. Há até um certo tabu a falar das emoções. Nós muitas vezes vestimos, há pouco tempo foi o Halloween e a verdade é que vestimos uma espécie de máscara e mesmo com pessoas próximas, mesmo com amigos, família, não falamos sobre as emoções. Portanto, isto também depois acaba por ser um ciclo vicioso e não abre espaço aqui a que falemos deste assunto importante. Daí também, Gabriela, no início ter estado os parabéns, porque realmente é um assunto que merece ser falado e que precisa de ser falado. Portanto, a sociedade, a meu ver, não promove tanto quanto poderia e deveria, ainda que, claro, estejam a ser feitos esforços nesse sentido, em várias situações, claro, mas é ainda curto para aquilo que necessitamos, sem dúvida. Sim, ou seja, há espaços em que isto é falado, em que as pessoas Sim. comentam o assunto, trazem o assunto, assim como este podcast, e há Uhum. outros em que as pessoas efetivamente não têm essa liberdade. Já vivi noutras realidades fora da Europa, portanto, Sim, sim, sim. sei o que é em certos e determinados locais nós não podemos dizer que estamos tristes ou que estamos mal ou que estamos a ter Uhum. um dia mal, porque isso não pode existir, ou seja, isso não pode acontecer. E portanto, às Verdade. vezes. Acredito que a sociedade não facilite, não só no termo do tempo, porque é tudo para ontem, Uhum. tudo a acontecer e nós temos que fazer, e tu não vais ter tempo para descansar um dia porque, Uhum. enfim, mas também pelo fato da falta de informação e de certos comentários em que as pessoas fazem. Mas isto aí é como tudo, ou seja, Sim. não, tu não tens razões para estar mal, tu não tens de estar triste, não chores. Estas coisas assim que não ajudam É ninguém, desvalorizar portanto. o problema, não? Desvalorizar completamente. Pessoas que estão a ouvir isto, que fazem este tipo de comentários, por favor, não Sim, façam, porque não, verdade. não ajuda, a pessoa efetivamente vai ter que sentir aquilo uma hora ou outra. Sim, e muitas vezes a pessoa também nem fala porque não percebe, lá está, como é que está na E realidade. não tem abertura, não há Sim. abertura. Ou seja, é muito difícil, e isto eu falo para a ansiedade, Uhum. porque é mais a área aqui geral, Sim, sim. muito difícil nós chegarmos e dizermos que temos ansiedade ou que estamos a ter um problema, porque Uhum. as reações geralmente, de uma forma assim, bom, mais ou menos, não Uhum. são as melhores. Ou seja, não há essa abertura, não há esse espaço, as pessoas, mas porquê é que tu não pediste ajuda? Porque talvez quando a pessoa esteja a pedir ajuda, os outros estão focados em criticar o problema. O Claro. que, por um lado, eu compreendo porque não há informação, portanto, não sabem. Uhum. Eu, se dizer que tive um ataque de pânico, uma pessoa que nunca teve ou não sabe o que é um ataque de pânico, vai ficar tipo, Uhum. ok, e agora? Mas é algo que vai se trabalhando com o tempo. Sim, sim, sem dúvida. E também há aqui uma necessidade de não focarmos tanto na solução, não é? Ou seja, nós muitas vezes podemos nos abrir
ou começar a abrir-nos para um familiar, para um amigo, e essa pessoa tenta logo solucionar o problema ao invés de o entender e de compreender. E muitas vezes o espaço, aquele espaço é para isso, não é para resolver nada. Pá, isso é muito real, é verdade. Vamos continuar então, porque eu fiquei um bocado em choque porque esta frase é mesmo real, ou seja, as pessoas estão Sim, mais sim, no para de chorar, em vez de porquê é que estás a chorar, o que é que se está a passar, o que é que eu posso ajudar, exatamente. não há muita pergunta nesse sentido. Não, não. E agora por falar em pessoas, Então. quais é que podem ser as causas de uma grande dificuldade de lidar as nossas emoções? Isso pode Uhum, vir desde a infância, no sentido das uhum. pessoas que convivem Sim, connosco, os nossos sim. familiares, que são a nossa base e tudo mais. Sim, olha, essa é uma pergunta muito, também mais uma muito relevante, porque a infância em tudo, não só na questão das emoções, mas também, claro, tem muito peso, muita influência. Portanto, obviamente que a dificuldade na gestão das emoções pode-se dever e deve-se muitas vezes, claro, a fatores contextuais, e, ou seja, a forma como estamos nos contextos, aquilo que os contextos nos oferecem ou não, e no fundo ao nosso conforto e bem-estar nesses contextos. No entanto, também há uma questão que é importante, a forma como nós muitas vezes encaramos as situações, gerimos as situações, as emoções, dependem muito da infância. E de facto aqui eu trago posso até trazer aqui ao podcast, à conversa, um conceito muito importante neste sentido das emoções, sobretudo, que é a modelagem. Não é? Ou seja, a modelagem o que é? Basicamente sobretudo uma criança, no fundo, repetir ou tomar como exemplo, como base, o comportamento que observa do pai, da mãe, de uma figura de referência. E assim, a verdade é esta: se o pai, a mãe, não consegue gerir as emoções e se passa essa incapacidade de gerir as emoções ao filho ou à filha, isso vai ter repercussões no futuro, não só no presente, mas também no futuro. E, portanto, eu também chamo aqui a atenção e dou o alerta para isto. É muito importante a um pai, uma mãe ou outra qualquer figura de referência, não precisa de ser pai ou mãe, claro, ter a noção dessa responsabilidade. Uma vez, nós não podemos, por exemplo, dando um exemplo muito concreto, nós não podemos, uh, enquanto pai, mãe, figura de referência, algo correr mal no nosso dia e demonstrar à frente da criança que estamos a lidar mal e depois não podemos pedir a essa mesma criança por exemplo, quando tira uma má nota na escola ou quando perde algum jogo, que consiga se acalmar. Portanto, aqui não há congruência. E, portanto, a incapacidade de gerir as emoções também vai muito da infância. E isto também é importante nós fazermos até em adultos, claro, fazer essa reflexão e esse balanço. Como é que foi a nossa infância? O que é que na nossa infância ajuda a justificar alguns dos nossos comportamentos e atitudes? Não para justificar, mas para, acima de tudo, compreendermos e também estarmos mais perto da mudança. Mas sem dúvida, Gabriela, que a infância é aqui muito importante mesmo. É a base. É exatamente a base, é isso que eu ia dizer, porque nós Sem dúvida. aprendemos e às vezes as pessoas esquecem disso, mas nós somos seres que nascemos com uma folha em branco Claro, e vamos aprendendo ao longo da nossa vida. exatamente. E claramente a infância tem esse papel, principalmente da realidade em que a pessoa vem, às vezes não é só dos pais ou da família, às Uhum, vezes da claro. escola. Pá, eu Sim, acho que a sim, escola tem um papel fundamental que as pessoas às vezes não falam, que é a uhum, criança passa 80% da vida dela na escola. Ou sim. seja, a casa é só o sítio onde nós vamos para o final do dia, ou dependendo do caso, ao fim de semana. Uhum. Portanto, isso também tem um impacto muito grande. E agora, Nuno, que práticas é que as pessoas podem fazer que podem ajudar a desenvolver uma melhor gestão emocional? Uhum. E isso leva-nos também a um dos grandes temas que os pacientes trazem em consulta e uma das grandes necessidades. O mais importante é fazer coisas, sobretudo, que nós não estamos muito habituados a fazer em relação às emoções, que é, no fundo, criar com algumas ferramentas, criar uma relação minimamente próxima com elas. Nós muitas vezes nem sabemos como é que nos sentimos porque não temos esse conhecimento acerca das emoções que sentimos ou daquelas que podemos vir a sentir. Portanto, a nível prático, uma coisa que ajuda bastante e que é pedido em consulta muitas vezes, em muitas situações, é o escrever. Não é? O escrever sobre aquilo que estamos a sentir, sobre aquilo que não só que estamos a sentir, mas que também poderíamos sentir. Ou seja, no fundo, escrever sobre as emoções negativas e, entre aspas, desafiar essas mesmas emoções negativas com outro tipo de pensamentos mais justos, mais realistas para connosco. Isso ajuda bastante. E também, para além do escrever, também tem aqui um peso e uma influência muito importante. Outra coisa que ajuda é o verbalizar. Ou seja, nós muitas vezes, eu costumo dizer que
é muito difícil ou muito raro, claro, eu falo na maioria das pessoas, nós ouvirmos a nossa própria voz. Uh, e não digo que, obviamente, quando estamos a falar, mas fora desse contexto. E uma coisa que ajuda é nós verbalizarmos. E como é que podemos fazer isso? Por exemplo, trazer aquilo que pensamos, porque nós pensamos, mas fazê-lo em voz alta. E não só em voz alta, mas também gravar aquilo que pensamos no nosso telemóvel, por exemplo, e mais tarde ouvir. Isso é um exercício, ou são exercícios muito importantes, muito práticos e que não nos roubam, digamos assim, muito tempo e que aquele tempo que despendemos vai ser muito útil no nosso presente e depois no futuro. Depois, para além de tudo isto, Gabriela, também é aqui importante, obviamente, a questão, mais uma vez, do tempo. Nós muitas vezes temos de ser, temos de ser conscientes e disciplinados e responsáveis na forma como gerimos o tempo. E nós, obviamente, vou analisar aqui, mas muitas vezes temos tempo para outras atividades que também são importantes, mas o tempo para nós fica sempre para o último plano. Não é? E se sobrar tempo, vai para nós. E não pode ser assim. Temos que realmente retirar tempo para nós, e tempo para nós não quer dizer que seja tempo isolado dos outros, muito pelo contrário, mas claro que também precisamos de tempo para relacionarmos com essas emoções, para percebermos aquilo que sentimos, porque a verdade é esta. Eu dou este exemplo até a Gabriela e quem nos ouve para perceber esta questão da gestão das emoções, neste caso. Nós, para gerir as emoções, temos que conhecer as emoções, conhecer aquilo que estamos a sentir, aquilo que somos e aquilo que podemos ser. Porque nós não podemos, por exemplo, gerir uma empresa sem conhecer o funcionamento dela. Quer dizer, podemos, mas não vai dar muito bom resultado. Portanto, é um bocadinho por aí. Para nós não entrarmos em, entre aspas, em falência connosco próprios, temos que realmente nos conhecer para depois gerir da melhor forma. Portanto, a nível prático, são mais estas, sobretudo estas ferramentas que podem ajudar e que muitas vezes ajudam e que, inclusive, são também trabalhadas em consulta. Eu adoro que tu deixaste a parte da consultação para o fim, assim. Exatamente, sim, sim, sim. Façam terapia. Não, Exatamente. mas agora a sério. Tu falaste aqui Uhum, duas coisas que são extremamente importantes, que é uhum, escrever. É uma sim. coisa que eu tenho até um episódio específico de escrita Ah, terapêutica, de boa, vários boa. exercícios de escrita terapêutica Uhum, aqui, portanto, por favor, ouçam. Foi uma coisa que me ajudou, ou seja, pessoalmente foi das melhores uhum, coisas que eu tive no início, em que não conseguia uhum, falar, não percebia o que estava a acontecer comigo, não uhum, sabia como gerir a minha ansiedade e escrevi imenso sobre isso, isso ajudou muito. Ter um uhum. diário emocional, ou seja, Sim, escrever e sim. tudo mais. E também falaste de verbalizarmos, e eu nunca tinha pensado nisto, que é fazer o Uhum. tal áudio e nós Sim. conseguirmos soltar, porque efetivamente eu pelo menos sinto que quando nós temos as nossas emoções aqui todas a acontecer e não soltamos, é como se nós estivéssemos a encher cada vez mais. Em algum momento temos que pôr para fora. É. E isto também Isso passa pelo ajuda muito. autoconhecimento. Porque Sim, sim, porque nós ouvimos, obviamente, as vozes dos outros, seja em áudio, seja presencialmente, mas a nossa, até por isso que as pessoas dizem que é estranho quando ouvem a própria voz em sim, áudio, não consegue ouvir, por algum exato. motivo. Pois, Sim. É conseguimos ouvir o autoconhecimento e também percebemos os nossos limites. exatamente. É claro que isto aqui é fácil falar, mas super difícil de dizer não a certas situações. Dizer, olha, este específico local, esta pessoa não me deixa confortável, eu não estou a sentir-me Uhum, bem hoje, portanto eu vou deixar um pouco essa pessoa deixar de ser a minha prioridade, eu vou me priorizar e vou ficar em casa, por exemplo. exatamente. Depende da circunstância, mas isto pode ajudar imenso. E façam Ajuda-se terapia, muito. porque é o espaço neutro que nós temos para Uhum, falar, para perceber, acho que é mais o entender também. vou E a entender. terapia, pelo menos para mim, junta esta informação que às vezes nós não fazemos a mínima ideia. Há coisas que, por exemplo, a minha Uhum. psicóloga já me disse assim, como é que isto é possível? Eu não sabia que isto era assim. E junta também o fato de nós estarmos livres, de termos a cada uma hora Exatamente. para falar e juntar um pouco ao episódio anterior, porque isto fazendo assim um Uhum. paralelismo. A última psicóloga que teve cá, que foi a Jéssica, ela disse que muitas pessoas sofrem de dependência e não têm tempo para elas próprias. O espaço em que estão na terapia é um tempo para elas, é um tempo em que elas têm Exatamente. finalmente a liberdade de estarem focadas nelas e não nos outros. E portanto deixa de ser só falar com o psicólogo e passa a ser um momento nosso, que seja. Falar connosco próprios, sem dúvida, Gabriel. Deixa-me só deixar aqui uma breve nota, falando neste aspecto que tocaste, que é muito importante. Eu costumo até dizer isto em consulta, e é uma realidade. Até porque algumas pessoas sentem culpa por isso sem qualquer tipo de necessidade. Eu costumo dizer que o psicólogo ou a psicóloga é a única pessoa, na maioria dos casos, em que o paciente
fala de tudo. Ou seja, eu tenho aqui muitas vezes pacientes que, por exemplo, têm um companheiro e dizem coisas ao companheiro, mas não dizem as mesmas coisas aos amigos e vice-versa. E não há mal nenhum nisso, ou seja, nós, se pensamos bem na nossa vida, não temos uma pessoa, ou a maioria das vezes não temos uma pessoa a quem dizemos tudo. Não é? Mais que não seja, não vamos, se calhar, dizer tão abertamente aquilo que sentimos a essa mesma pessoa, não tudo. E o psicólogo é essa pessoa, não é? Em que nós não temos, muitas vezes não temos filtro e não devemos ter, e é uma conversa, como tu tocaste muito bem, Gabriela, de nós para nós. Portanto, isso é muito importante, sem dúvida. Exatamente. E agora relacionando isto mais à ansiedade, de que forma, Uhum. isto é aquela pergunta que até para mim é difícil de fazer, de que forma nós podemos aprender a gerir as emoções relacionadas com a nossa ansiedade? Sim, primeiro, antes de chegarmos a essa resposta, a essa questão, é importante percebermos uma coisa: a ansiedade, ao contrário, lá está, isto aqui vai tocar num mito sobre a ansiedade, existe e vai sempre existir. Ou seja, era aquela questão que eu falava também há pouco, Gabriela, das emoções negativas. Elas existem e nós não podemos simplesmente descartá-las, não é? Ou não querer senti-las. E a ansiedade é igual, ela vai sempre existir. A ansiedade não é má só porque existe, depende sim dos seus níveis. Isso é que vai fazer a diferença. Portanto, em relação à questão das emoções, é importante nós, lá está, termos esse conhecimento acerca das emoções, nós percebemos, e aqui existe sempre digamos, um ciclo, ou um paradigma, uma metodologia que leva até a ansiedade, porque antes de existir a ansiedade, existem emoções, lá está, existem pensamentos, e existem muitas vezes comportamentos, que tanto podem anteceder como vir depois da ansiedade. Portanto, aqui o que nos ajuda, no fundo, a diminuir ou a estabilizar os níveis de ansiedade é nós percebermos aquilo que nós chamamos até, e que faz todo sentido a esta questão que colocas, os gatilhos. Aqueles gatilhos que nos provocam a ansiedade. Pegando o teu exemplo, Gabriela, se nós estamos com uma, que deste há pouco, se nós estamos com uma pessoa, seja o nosso companheiro, companheira, amigo, amiga, familiar até, e não estamos bem com ela, com essa pessoa, nós temos que perceber primeiro o porquê, não é? E depois percebemos que a resposta ao porquê não depende de nós, então realmente temos que nos proteger e distanciar. Portanto, a questão da ansiedade, quando se fala de ansiedade, temos de falar necessariamente de emoções e perceber as emoções e perceber o porquê é que a ansiedade existe e o que é que a sustenta é sem dúvida o primeiro passo para diminuir os níveis de ansiedade ou pelo menos para não exacerbar esses mesmos níveis, sem dúvida. Exato, isto é uma coisa que eu tenho que sempre falar e às vezes esqueço-me, que é, a ansiedade não é má, a ansiedade não é horrível, Exatamente. porque a ansiedade é o que nos leva a fazer algo, ou seja, é aquele Claro. impulso que nós temos para fazer as Uhum. coisas. Claro que em níveis graves, em que nós temos uma ansiedade diária, Uhum. 100% do tempo com a adrenalina a disparar e estamos Claro. completamente sem noção, sem controle, Uhum. e quando temos ataques de pânico, então, que é horrível, horrível, horrível. Muito mais difícil de gerir, é muito mais difícil de lidar, mas as dicas que tu deste aqui são essenciais, ou seja, perceber o que é que causa, porque Uhum. por mais coisas que as pessoas possam tomar, sejam elas naturais ou não, por Sim, sim, mais sim. coisas que possam reduzir os sintomas, se nós não percebemos a causa, nós nunca vamos conseguir resolver. Porque Exatamente, sem efetivamente dúvida. é possível nós arranjarmos 300 causas para a ansiedade, porque aconteceu isto, porque está a chover, porque o dia está mal, Uhum. porque tenho testes e porque tenho exames e depois existe essa ansiedade que é normal, vem nessas Uhum. circunstâncias de. Isto só para esclarecer, nessas circunstâncias de testes, exames, coisas muito em cima da hora, um luto, coisas assim do género que efetivamente necessitam de nós termos ansiedade porque precisamos saber Uhum. aquilo, mas há casos em que não é normativo termos essa ansiedade, ou seja, é um caso em que nós temos Não, mesmo que procurar ajuda porque já chegou a outros níveis. sim. E muitas vezes a causa, ou a maioria das vezes, não é só uma. Há aqui várias causas. E, portanto, eu costumo dizer que é como uma receita. Há vários ingredientes. Exato. Depois as pessoas querem uma solução assim rápida e pronto. Sim, Para não milhões é de coisas assim. a acontecer querem uma solução. Não acontece, mas Não, não, vais não. trabalhando. Isso é um mito. É um mito. Esse é o É mito. verdade. Nuno, para terminar este episódio, eu queria saber Sim. que conselho é que tu darias a alguém que tem ansiedade. Olha, o primeiro conselho, eu acho que tu próprio já deste esse conselho há pouco, e é o mais importante, sem dúvida, ou dos mais importantes, é procurar ajuda. Procurar aqui ajuda, nomeadamente um acompanhamento psicológico, que é muito importante. Eu costumo sempre dizer que, digo sempre, a verdade é essa, quando uma pessoa procura ajuda, sobretudo quando é a primeira vez, mas mesmo quando não é, dou sempre os parabéns.
porque é um ato de certa forma, é um ato de coragem, não é? É um ato de preocupação com a própria pessoa, e isso é muito importante. Portanto, esta questão da ansiedade, o que ajuda, de facto, é a pessoa querer ser ajudada. E para isso tem que sair da sua zona de conforto. Portanto, muitas vezes, e eu acho que é uma excelente forma de terminar também aqui o podcast, é percebermos uma coisa, que nós, quando estamos, ou quando temos níveis de ansiedade muito elevados, é porque muitas vezes não saímos da nossa zona de conforto. Não é? E a zona de conforto, obviamente, nem sempre é a melhor e mais indicada. Portanto, o primeiro passo é procurar ajuda psicológica, é também valorizar o tempo e tirar tempo para a própria pessoa. Eu costumo dizer que nós muitas vezes no trabalho temos aquela hora de entrada e aquela hora de saída e cumprimos sempre a hora de entrada. Em alguns casos, e cada vez mais, não cumprimos a hora de saída, mas não é porque saímos mais cedo, é porque saímos mais tarde, não é? Isso obviamente não é saudável, mas depois não temos esse mesmo rigor a nível do tempo, das horas connosco, para fazer algo que gostamos, para estar com quem amamos, e temos de ter esse rigor connosco e, acima de tudo, perceber que podemos mudar, que uma pessoa que está ansiosa, uma pessoa que está, por exemplo, até deprimida, não quer dizer que essa ansiedade, que essa depressão se mantenha para toda a vida, mas para isso, de facto, é preciso essa coragem. E começa por procurar ajuda. Esse é o primeiro passo, e eu costumo dizer que, em caso de dúvida em relação ao acompanhamento psicológico, a resposta está dada. É procurar ajuda e é priorizar-se. Sem dúvida. E pronto, fazer exercícios de autocuidado, claramente, que é Sim, a terapia. Pronto, para quem não conseguir a terapia, também fazer este tipo de sim. exercício. Sim. Foram excelentes conselhos, obrigada, Nuno. E para terminar Obrigado. efetivamente este episódio, sigam o Sim. Nuno nas redes sociais, @Nuno Costa Psi. Nós não somos Uhum. da mesma família, ok? Somos os dois Costa, mas É verdade. não somos da mesma família. Foi coincidência. Foi coincidência. E sigam @farmaciamente para mais informação e conteúdo exclusivo. Muito obrigada. Obrigado, Gabriel.